Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, segundo episódio da nossa série Ame a Sua Igreja. Se você não assistiu, inclusive, o primeiro episódio, eu te encorajo a ir lá, dar uma conferida. E nós vamos dar continuidade hoje a esse assunto, né? Nós estamos falando sobre igreja local. No último episódio, nós conversamos sobre a questão de pertencer a uma igreja local. E hoje nós vamos dar continuidade, então, falando sobre acolher, sobre hospitalidade, né? Sobre como isso deve acontecer no contexto de igreja. Não sei se você quer fazer alguma consideração inicial antes da gente partir para o É, assunto. foi bem significativo o nosso primeiro episódio, né? Acolher é algo muito importante, né? Importante na visão cristã, é, teológica, vamos dizer assim, porque nós fomos acolhidos. Então tudo Uhum, começa com essa compreensão de que a gente foi acolhido. O acolhimento partiu do ponto de vista de imaginar que Deus acolhe um inimigo, uhum, né? Nós éramos inimigos de Deus. E, portanto, imaginar Deus acolhendo o inimigo, uma pessoa acolhendo o inimigo é algo que não é tão fácil de harmonizar, né? Mas é algo que é verdade. Nós éramos sim. inimigos de Deus e o Senhor me acolheu mesmo sendo quem nós éramos. E essa ideia, por vezes, ela não se torna tão prática no nosso meio, porque quando a gente pensa em acolhimento, geralmente nós pensamos em acolher pessoas que têm o mesmo gosto que eu, gostam das mesmas coisas, ou de alguma forma eu estou ligado àquela Uhum, pessoa e tal. E poucas vezes nós temos tanta facilidade de acolher pessoas diferentes, distintas de nós, né? Que têm gostos diferentes de nós, uhum, formas de pensar diferentes de nós, estilos de vida diferentes de nós. Então, acolher faz parte da essência de quem nós somos em Cristo, né? sim. E, sim, acho que como abertura e pano de fundo, pensar sobre isso é algo muito importante. Sim. É bem interessante o que o autor aqui ele fala no livro também. Ele começa falando um exemplo, uma experiência pessoal que ele teve no ministério, né? Em uma igreja que ele pastoreava. E ele comenta que ele estava pregando ali um dia em Tiago, capítulo 2, falando sobre o pecado da parcialidade, falando sobre o preconceito, né? Ele começa a fazer uma série de perguntas para aquela igreja ali, né? Ali é mais num contexto o que ele cita ele é mais no contexto racial, né, que era um problema maior ali naquela comunidade, né? Ele Uhum, fala que ali no bairro, né, onde a igreja estava inserida, era um bairro mais diversificado nesse contexto mais racial e tal. E só que a maioria da igreja era de pessoas brancas, né? Ele começa perguntando se aqueles irmãos se eles queriam ver a igreja crescendo, o prédio ali lotado de pessoas, né? E quem sabe realizar trabalhos em outros, até mesmo em outros lugares. E ele comenta, né, que quando ele pergunta isso, ele ouve ali vários améns, ali as pessoas animadas. E ele continua fazendo algumas perguntas. A próxima pergunta que ele faz é se uma parcela ali daquelas pessoas não fossem de pessoas brancas, né? E ele fala que depois que ele faz aquela pergunta, ele vê alguns ali meio que aplaudindo, outros torcendo o nariz. Ele fala até que teve uma pessoa que, inclusive, se levantou e foi embora na hora do uhum, culto, né? E uhum. ele vai fazendo uma série de perguntas, né? Ele vai apertando ali. E a última pergunta eu achei bem interessante que ele faz é o seguinte: ele diz assim, ele pergunta, né? Nós queremos de fato crescer como igreja ou apenas queremos mais pessoas parecidas conosco que tenham os mesmos interesses, opiniões e sejam da mesma casta? Né, que foi o que inclusive você falou aí na introdução, né? Uhum. Às vezes nós queremos, e é mais fácil, de fato, né? Ter comunhão, acolher pessoas que pensam da mesma forma que eu penso, que estão ali no contexto é, de vida parecido, né? E acolher pessoas que são diferentes é desafiador, né? E é interessante essa série de perguntas aí que ele faz, né? Porque às vezes nós temos o desejo de ver a nossa igreja local crescendo, mas nós não queremos assumir as responsabilidades, né? Acolher as pessoas que chegam, né? Talvez ali por um certo tipo de favoritismo ou preconceito mesmo, seja lá com o que for ali em questão, né? Que ele traz um contexto mais racial, mas pode ser de inúmeras outras formas, né? Talvez de interesses, de opiniões, né? De pensamento sobre determinado assunto. Tudo isso pode ser um parâmetro para que haja esse favoritismo, né? Essa distinção, essa acepção de pessoas, né?
Não, é bem legal. E se a gente, por exemplo, trazendo para o Brasil e tentar usar alguns exemplos aqui, a igreja é um lugar onde você vê flamenguistas e vascaínos sentando no mesmo banco e cultuando ao mesmo Deus, né? E por mais que essa divergência, cito o futebol porque o futebol é essa coisa de emoção, né? Uhum. E, e às vezes, e às vezes isso perpassa, né, os limites aceitáveis, né? Mas a igreja é um lugar de fato a gente conviver com pessoas diferentes, né? É, pessoas de faixas etárias diferentes, de classes sociais diferentes, né? E se a gente olha, por exemplo, para o próprio grupo dos discípulos de Jesus, a gente tem uma boa ideia do que de fato é acolhimento, Uhum. né? E se a gente fosse classificar cada um daqueles discípulos ali, olhando para o papel, a gente dizer jamais esses homens andariam sozinhos, perdão, andariam juntos, Sim. né? Estariam separados. Mas o evangelho nos une pessoas, né, que improváveis de estarem juntos e isso é maravilhoso pensar. Sim. Paulo, acho que ele vai até falar também na questão ele vai falar do irmão mais fraco, né? Aquele que tem consciência sensível, né? E do irmão mais forte e de como eles devem se relacionar, né? Um com o outro, apesar dessas diferenças, né? Sim, Daquele que é mais forte, ele deve entender a importância disso, né? Desse relacionamento e da maneira como vai agir, né? Perante o o irmão irmão mais mais fraco. fraco. Uhum. Romanos 15:7 vai falar, por exemplo, portanto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, né? Então, Sim, é interessante pensar, como você falou também até nos discípulos, né? Como havia essa diversidade aí. E o pecado, ele, como a gente já vem comentando aqui, desde o último episódio, ele nos afasta, né, de Deus e também nos distancia das demais pessoas, né? É, das demais pessoas, né? uhum, sim, E por conta disso, né, agora nós vemos essa dificuldade, né? Essas divisões, seja por questões como a gente comentou aqui, de raça, de classe, ou de idade, ou seja lá o que for, né? De uhum, futebol, por exemplo, que você sim, comentou aí, né? Só que, entretanto, né, através de Cristo, nós podemos ser reconciliados, né? Nós somos reconciliados tanto com Deus como também uns com os outros, né? Como a gente comentou no último, que quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, né? Nós recebemos esse pacote aí, né? Digamos assim, né? Nós temos um novo relacionamento com Deus e também um novo relacionamento com a sua família, né? Com os nossos irmãos. é. O evangelho ele é impressionante, né? Já eu já vi situações, por exemplo, de familiares que tinham uma briga histórica, assim, né? E não se davam de jeito nenhum. E aí o evangelho entra na vida deles e faz algo maravilhoso, né? Pessoas que tinham uma rixa antiga, né? Uhum, Mas o evangelho chega e os une e você vislumbrar aquilo, visualizar aquilo, né? Inimigos se abraçando, se reconciliando, né? E aquilo que humanamente jamais se via como algo possível, se tornando possível a partir de uma coisa só, do evangelho, uhum, né? Da união que alguém tem com Cristo. E se Jesus mandou que a gente amasse os inimigos, tá aí uma oportunidade, né? Então o evangelho é algo maravilhoso que nos oportuniza, né? Essa união com Cristo, mas também a união com as pessoas. Nós precisamos aplicar, né, o evangelho a esse problema, né, dessas divisões, né, e sermos guiados, né, por essa cosmovisão, né, aquilo que o próprio Cristo nos ensina, né, que nós vemos na sua palavra. É, e um outro ponto aqui, que o autor traz também no livro, é que nós precisamos ser reconhecidos por agir em amor e não com parcialidade, né? Porque acho que a gente até comentou, não lembro, mas a fé em Cristo e o favoritismo, eles não são compatíveis, né? Assim Uhum. como a gente comentou no último episódio que a fé em Cristo e o individualismo, eles não são coisas compatíveis, esse favoritismo, né, ou essa certo tipo de preconceitos não são compatíveis, né? Como a gente comentou aqui, nós vemos nos próprios discípulos, né? Como havia uma diversidade ali, né? E como Cristo ele olha o coração, né? E não questões, quem sabe ali externas de personalidade, né? Que enfim, né, nós somos tentados
a ser parciais, né? Baseado em questões de aparência, às vezes de idade, ou seja lá do que for, né? A Bíblia vai falar, inclusive, sobre isso quando a Bíblia vai dizer que no culto você não deve, por exemplo, destinar um lugar específico para alguém, né, colocar uma autoridade porque é uma autoridade, ou alguém rico porque é rico Uhum. em tal lugar privilegiado, e alguém porque é pobre colocar. Não, o culto não é um lugar para isso, né? Na verdade, lugar nenhum deveria ser, né? Mas todos ali, eles são pessoas iguais, né? Independente da sua raça, da sua condição social, né? Do que for, né? E então devem ser tratados como iguais. A igreja não é um lugar para ter essa ideia de castas, né? Uhum. De alguém ser mais importante do que o outro e ser tratado com privilégios a despeito de outros porque alguém não tem isso ou aquilo, né? Sim, Nós somos chamados para acolher igualmente todas as pessoas. sim. Né? E às vezes até algumas dessas questões aí, elas podem ser importantes, né? Por exemplo, de eh, aparência, de sotaque, ou seja lá do que for, porque Uhum, elas fazem parte da nossa personalidade, né? E tem a uhum, sua importância, né? Nós somos diferentes, mas elas não são mais importantes. Não é a coisa mais importante, né? sim. Como eu falei, Deus ele vê o coração, então da mesma forma nós não podemos tratar isso como se fosse o mais importante, né? Pegar algum desses pontos aí, dessas questões, e meio que tentar separar, né? Ou ser parcial com relação às outras pessoas, tendo como ponto de partida isso, né? Porque nós entendemos que Deus ele vê o coração, né? E não todas essas questões aí que são externas. O grande desafio, Gustavo, é a gente passar da teoria para a prática, né? Porque tudo isso que a gente está dizendo aqui, talvez a gente chegasse hoje na igreja, não tem nenhuma novidade, né? Mas Uhum. na prática, quão difícil por vezes é nós inserirmos alguém novo naquele meu grupinho ali de melhores Sim. amigos, né? Então, esse é o grande desafio. E aí, por isso, não à toa, por isso nós somos Fé e Vida, né, aqui no podcast. Porque a gente fala isso por vezes como uma informação que está na nossa mente, mas não está na Uhum. nossa mão, na nossa prática ali, né? Pessoas tem um grupinho fechado ali que ninguém entra. É um negócio ali, tá fechado ali a sete chaves. Tem paredes ali que são de aço puro, ninguém entra, né? Peru de fora não entra. E a igreja não é um lugar para ser assim, né? É evidente que sim, nós podemos, não tem problema nenhum de alguém ter um melhor amigo, não tem problema nenhum de alguém ter alguém mais chegado do que o irmão, não tem problema. Mas se alguém novo na fé, ou alguém que chegou novo na comunidade, não foi inserido por conta disso, aí sim nós temos um problema, né? Ah, não, Uhum. eu não posso inserir essa pessoa aqui porque eu já tenho meu grupo aqui e tal. E mesmo que isso não seja dito de forma velada, mas é para se for praticado como, Uhum. a gente tem um grande problema, né? Sim. Um grande problema. Interessante que o autor ele traz até um outro exemplo também disso, dessa parte mais prática, né, de como é difícil. Ele fala que uma vez ele estava pregando em um culto aí, pessoal mais jovem, né, e uma das estudantes, é, ela professa, né, a fé em Cristo, e no dia seguinte, no culto pela manhã, ela se assenta lá em um determinado lugar, lá das cadeiras, das poltronas, e é, chega ali um casal, se eu não me engano, que ele vai falar, e eles dizem assim, ó, você está sentado em nossos assentos, ache outro lugar, né? E talvez por ela ser mais jovem, alguma questão ali ele vai explicando, né? Mas a gente vê, por exemplo, e se colocarmos isso em prática nas nossas vidas, como é desafiador, né? Por Uhum, exemplo, quando chega alguém novo, será se mesmo que eu não fale, eu não quero que essa pessoa sente perto de mim, né? Mas será se na minha mente ali eu não estou pensando, tomara que essa pessoa sente ali em outro lugar, porque, uhum. Tomara né? que ela se aproxime de outras pessoas. Né? Então, ele ilustra que isso de maneira prática, né? Como você falou aí também, como isso é desafiador, né? Às vezes a gente fala, né? E é fácil falar, né? Trazer aqui na teoria, né? Mas colocar em prática é bem mais complicado, né? Às vezes, como você falou, num grupo de amigos ou até mesmo nessa questão aqui, né? Fazer esse teste. Será que quando chega alguém novo na igreja, eu busco me aproximar daquela pessoa, né? Apesar das diferenças, ou eu só vou
só busco me relacionar com pessoas que pensam da mesma forma que eu, que sejam ali da mesma faixa etária, né? Então, tudo isso é importante a gente analisar, né? Porque é muito fácil manter esses relacionamentos, né, com pessoas que pensam parecido, né? E às vezes a gente não quer por causa dos desafios também, né? Que Uhum. nos relacionamos com pessoas diferentes, né? Talvez eles vão surgir atritos, né? Mas nós precisamos ser essa comunidade acolhedora, né? Que é o que a gente vem Às vezes comentando. a gente se agarra em coisas que elas têm aparência de bondade, né? Mas no fundo, é só o meu pecado sendo exposto. Por exemplo, chega um jovem na igreja e aí alguém que é casado, a primeira coisa que ele faz é dizer, tá aqui o contato de fulano de tal que é jovem. Inclusive eu tenho um contato para passar para ti. Mas essa ideia assim, não, deixa eu te encaminhar para o grupo tal, né? Uhum. Ok, legal, inserir aquele jovem solteiro no meio do jovem solteiro, mas nada me impede de manter um relacionamento com aquele rapaz, porque eu sou Sim. casado e ele é solteiro. Isso não existe, né? Então, nós precisamos estar dispostos a, a buscarmos a proximidade, a comunhão Uhum. com todos, né? Você ter um culto onde você tem uma criança de 8 anos, você tem um adolescente de 13, você tem um jovem ali de 20, um jovem casal e você tem um senhor de 80, tá todo mundo ali, nós somos a mesma igreja. Né? A mesma igreja que está atendendo ali a criança de 8 anos está atendendo o senhor de 70. Nós somos um só corpo, né? Então, não é uma igreja por de 8, uma igreja por de Uhum. 13, uma igreja por não sei o quê, né? E a gente acaba vendo isso aí, inclusive, né? A igreja daqueles que gostam de surf, a igreja dos que gostam de rock, a igreja dos que, né? Sim, E a igreja é um lugar de diversidade mesmo. Nós precisamos estar atentos para acolher a todos, né? sim. E em Tiago a gente vai ver algumas razões pelas quais nós não podemos ter essa acepção, né, essa discriminação aí Uhum. no contexto de igreja, né? Uma delas é que essa parcialidade ela não reflete a graça de Deus, né? Tiago ele vai falar que Deus ele escolheu muito dentre os pobres para serem ricos em fé, né? Então nós vemos, inclusive na igreja primitiva, se nós olhamos, né, como o evangelho ele foi se espalhando nas cidades mais marginais assim da sociedade. Uhum. Como a gente já comentou aqui também, a gente olha se a gente olha para os discípulos, né, de Jesus, a gente vê também toda essa diversidade, né? Então, Uhum. um dos pontos aqui é que essa parcialidade ela não reflete a graça de Deus, né? Sim, sim. É, Deus está disponível a todos, né? O Sim. Evangelho está disponível a todos, né? Independente de, de, de quem seja, né? O Evangelho está ali e deve ser pregado a todos, né? Uhum. Sim, né? E outra coisa também é que essa parcialidade ela não reflete o reino de Deus, né? E nós vemos como o reino de Deus é tudo meio que parece ao contrário, né? Nós vemos que é, deixa eu lembrar aqui de algum exemplo, mas Você tem as autoridades, mas isso, você tem o escravo, né? isso. Biblicamente, né? Você tem alguém que tem uma alta patente, mas você tem que ter um Uhum. escravo. Você tem o, o político, mas você tem Sim, o dono de uma mercearia. Então você está ali. Existem todos os tipos éticos ali, né? sim. Por exemplo, de maneira prática, como nós, sei lá, uma pessoa que tem menos condições financeiras, né, que não tem uma certa educação formal, uma formação superior, mas que é maduro na fé, ensinando uma pessoa que tem um ensino mais formal, que tem um trabalho que é mais bem remunerado, né? A gente vê como é interessante nessa dinâmica aí do reino de Deus, né? Como essas pessoas diferentes, né? De contextos diferentes, mas que são unidas, né? Pelo Evangelho por meio de Cristo. Isso é muito significativo você imaginar. Eu visitei uma igreja, até que já acho que já comentei isso aqui no podcast mesmo. Eu visitei uma igreja e me chamou muita atenção a forma como um homem recebia é, ali no estacionamento, ele recebia as pessoas, né? E era muito significativo mesmo a forma como ele recebia, a alegria que ele estava recebendo ali, indicando onde os carros deveriam ficar, né? E ele vestido num colete ali e tal, e servindo com muito amor. E depois eu comentei com alguém, disse, cara, como foi impactante ver aquele irmão servindo ali, a alegria dele e tal.
E aí essa pessoa pergunta para mim, chuta aí o que você acha que ele é, né? E aí, assim, eu digo, não sei, tem tantas opções aqui, né? Ele disse assim, ele é juiz, né? E naquela hora ali não era o juiz fulano de tal, era o irmão em Cristo que estava ali servindo como lá no trânsito, né? Sim, Então a beleza da igreja, né? De você ver alguém que entende o seu chamado, o seu papel ali, independente do que ele é da porta para fora, ali ele é o irmão em Cristo. E ele estava. Era muito impactante a alegria daquele irmão fazendo, seguindo ali, dizendo: olha, estaciona ali e tal. E ele vinha, e Deus abençoe, seja bem-vindo, e que seja um culto proveitoso para você, que você adore a Deus. Era muito significativa a forma como ele fazia aquilo, né? Então, é bem por aí que eu acredito que nós devemos ah, ser e fazer na igreja, né? sim. Né? E Tiago fala também, um outro ponto, é, sobre como essa parcialidade ela não reflete a misericórdia de Deus, né? Ele vai falar que porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, né? E se nós olharmos, né? Ele de Jesus mesmo, das bem-aventuranças, ele vai falar que bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, né? Sim. Então nós vemos um Deus que é misericordioso, né? E que nos ordena a sermos também, né, misericordiosos, a termos essa postura, né, de acolhimento, de não agir com julgamento, né, com relação a todas essas características que às vezes são exteriores, né, mas buscarmos olhar também para o nosso próximo, assim como o Senhor ele enxerga, né, ele olha para o coração e também buscarmos enxergar dessa forma, né, apesar de todas as dificuldades, né, porque o nosso pecado, né, e nós somos tentados às vezes a fazer isso, né, olhar com esse olhar de parcialidade, né, mas nós precisamos ter essa ter isso em mente, né? Sim. Que Deus ele nos olha com misericórdia e também nós devemos fazer da mesma forma com o nosso próximo. Quando eu era adolescente, lá nos anos 90, eu me lembro de um culto de jovens em que o nosso líder pediu para um amigo se vestir de morador de rua. E como ele não era uma pessoa da igreja e não era conhecido de todos ali, foi fácil, né? Ele não ser identificado, né? Então ele se vestiu como um morador de rua e o culto começou e ele entrou na igreja e começou a sentar em alguns lugares. Ele sentava e você via alguém se afastando e tal, e ele foi mudando de lugar, foi mudando de lugar, foi mudando de lugar, até que começou a hora da mensagem. Uhum. E quando começou a hora da mensagem, então o nosso líder de jovens naquela época, ele pede, cita o nome da pessoa, eu gostaria de chamar fulano de tal aqui. E aí ele vem e ele começa a tirar então a roupa e ele diz assim, olha, aqui é o meu colega de trabalho, fulano de tal. Então hoje nós queríamos pensar um pouco mais sobre, justamente sobre acolhimento, sobre a misericórdia, né? Sobre graça, sobre será que nós não estamos sendo um clubinho? E aquilo foi meio que um tapa na cara assim de muitos de nós ali. Na verdade, acredito eu de todos nós, né? Mesmo aqueles que não, pessoas que ele não sentou próximo, né? Mas que ficamos impactados naquele dia, né? Então é algo para a gente pensar realmente, porque a nossa crença precisa passar da teoria para a prática, né? Sim. E dias atrás eu até comentei na igreja sobre alguém que eu vi que a gente sempre vê aqui, que ele fica no sinal de trânsito aí, né? E às vezes a gente, quando enxerga, já quer subir os vidros e tal. E um dia o Senhor me encorajou a falar com ele e dizer que Jesus amava ele, né? E foi tão impactante a reação dele ali, que ele ficou assim meio. Já estava tão acostumado a receber só nãos e nãos e ouvir que Jesus o amava, né? Então a gente precisa passar do discurso para a prática, né, Sim. na nossa vida. A graça de Cristo nas nossas vidas tem que produzir, né, isso. Uhum, Deve produzir como resultado de nós nos tornarmos um povo acolhedor, né? sim, Eu até separei aqui uma citação do livro que ele vai falar: crentes não se assemelham uns com os outros apenas no aspecto da criação, apenas por serem a imago Dei, a imagem de Deus. E também não somos apenas um em Adão, todos pecadores. Essas características são ambas verdadeiras, mas como cristãos, somos um em Cristo. Nós somos os que estavam longe, mas que foram aproximados mediante o sangue de Cristo. amém. Então, dessa forma que nós devemos pensar, né, que
Nós estávamos distantes de Deus, né? E agora, mediante o sangue de Cristo, nós somos aproximados, e é dessa forma que nós devemos olhar para o nosso irmão também, né? Não, não fazendo essas distinções, né? Com todas essas questões externas, né? Mas enxergando cada um também como é, salvo em Cristo, né? E como irmãos em Cristo. Se a gente olha pelas lentes do Evangelho, é impossível que a gente continue sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas atitudes. Sim, Se nós continuamos, é porque nós estamos olhando com outros olhos, por outra ótica. Pela ótica do Evangelho, é impossível que alguém continue tendo é, atitudes de desprezo ou de deixar de lado, né? De não dar a devida atenção. É impossível. sim. Mas se nós olhamos pelas óticas, pelos olhos do Evangelho, com certeza nós faremos a coisa certa. Acredito que é isso. Você tem mais algum comentário sobre o que a Não, gente... eu estou satisfeito com aquilo que a gente conversou. Fica mesmo esse desafio para todos nós, né? Não, acho que uma das coisas que a gente sempre fala aqui, não podemos deixar de falar, é que o fato de nós estarmos conversando sobre isso não nos coloca num patamar acima, como se a gente fosse melhor ou certinho, ou se isso fosse perfeito, né? É um desafio para todos nós, né? Então, Sim, é um desafio para todos nós, né? Olharmos pela ótica do evangelho e isso produzir mudanças em nós, né? E sim, olhar de forma prática é a gente pensar, domingo eu vou olhar, chegar na igreja para o culto e eu vou fazer um olhar mais panorâmico, né? Quem está uhum, sozinho aqui, né? Quem não está conversando com ninguém ali, às vezes, seja antes do culto começar, ou seja depois do culto, quando o culto termina, né? Não é para fazer isso na hora do culto, porque vai atrapalhar, né? Se tentar conversar na hora do culto, o pastor está pregando, não é o momento, o melhor momento para isso. Mas ali antes do culto começar, ou depois do culto, quem está sozinho, né? Como é que eu posso, de alguma forma, me aproximar dessa pessoa, manter um relacionamento inicial ali com ela, a aproximação, pegar contato e fazer com que aquela pessoa se sinta notado, acolhido sim, ali, é um grande desafio. Então, de forma prática, eu encorajaria, né, a você, a mim, a nós chegarmos no próximo domingo e olharmos diferente. sim. Eu vou ler aqui alguns passos também, que inclusive o autor ele traz no livro. Coisas mais práticas, né? Como é o nosso principal objetivo aqui, que é tornar isso prático. Uhum. Né? Eu vou ler aqui. Reflita com regularidade em como Cristo acolheu você tão gentil e graciosamente. Peça a Deus que sonde seu coração e lhe mostre qual o preconceito ou orgulho que há em você. Nos cultos ou reuniões de sua igreja, esteja atento àqueles que estão sozinhos. Considere fazer parte de ministérios envolvidos com hospitalidade e ore para que você, seus pastores e colegas membros de igreja reflitam verdadeiramente o ministério de Jesus, que é amigo dos pecadores. Então, é isso, Amém. acredito. Que Deus abençoe sua vida, né? Que nós possamos caminhar nesse sentido de sermos cristãos e uma igreja acolhedora, que enxerga assim como Cristo, olha para o coração, né? E que Deus abençoe você, né? Se você foi abençoado de alguma forma, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário também que nós vamos respondê-lo. E é isso, né? Até o próximo episódio. Que Deus abençoe.